Boa tarde, então cabe-me ser aqui o moderador da parte final. Peço desculpa pela minha voz, estou um bocadinho constipado, mas vou tentar transmitir a mensagem essencial. Vamos ter quatro palestrantes. O primeiro palestrante é o Sr. David Thomas, que é um comissário adjunto aposentado da Polícia de Hong Kong e que trabalhou com a Interpol, com a United Nations Office on Drugs and Crime e tem experiência em implementação de sistemas de vídeo em salas de situação policiais. Fundou a Associação Sem Famílias de Portugal em 2012, que é uma organização voluntária que trabalha em estreita colaboração com as forças de segurança e com a ANPC, na área da prevenção criminal e na área da proteção civil. Foi premiado 2 vezes por Sua Majestade a Rainha de Inglaterra em 2016 e 2021 pelo seu trabalho em Portugal em promoção da prevenção da criminalidade e da segurança pública. A sua apresentação será em inglês, embora o PowerPoint esteja em português. Ele vai tentar transmitir mais informação pelo PowerPoint do que propriamente em voz, porque pode haver algumas pessoas da audiência que tenham dificuldade com o inglês. De qualquer forma, peço que seja pausado na informação. Boa tarde, everyone. My compliments to Colonel for moderating on this and to the Ministry of Internal Administration for inviting me and planning this event. I do apologise that it's in English, but what I've done is put more words in Portuguese on the screen so you can read it, and if everybody reads it really quickly, then we will finish within the time limit. Okay. But thank you anyway. Right, I'm going to be talking about two very challenging subjects. One is the use of applications in helping to deliver some police services, and also the overseas experience in the use of body-worn cameras by police. And this is something which is very relevant in Portugal at the moment. So I think we will try and get share some experiences on that. But of course, it's not new when we come to using digital technology. And for anybody in the in the education ministry here, this is what we were using in Hong Kong in 2003, RoboCop. It's not going to replace Falco, and it's not going to replace the GNR Dragon that goes around to schools. But this was something that did actually help a great deal at the time in delivering information about what the work of the police was, and it was interactive as well, and it went around to many of the schools. Just an example of what we were doing. Now, obviously, everybody is considering the future, delivering an effective and also efficient service. So there are some things which I wanted to highlight because police work is always very, very challenging. I was in the police for 30 years, and it is very challenging indeed. Some police forces have got a lot more money than others. We know that. But there are opportunities to use innovation. And when we look at the challenges that are facing police forces now, these are some of them which I wish to highlight. The one I think relevant to Portugal, which I wanted to mention, is the online crime reporting system. We do get quite a few comments from foreign nationals here in Portugal that they have challenges using it, simply because you can't put in a Portuguese, it has to be a Portuguese address, and also you have to visit a police station within 48 hours. And for tourists, that can be very difficult indeed. So the reasons why the public visit police stations, I think it's pretty obvious. It's very, very similar in many countries, although there are differences, of course, depending what the laws are and depending what the responsibilities are of the various government departments, not only the police. But when we look at these, I think it may formulate in some people's minds, what are these? What can be done remotely? What can be done, taking it away from the intensive human resources that are required and putting it in a more electronic way? And I'm going to come to that in a minute. The reason why people are sometimes reluctant to go to a police station,
Again, we found this in Hong Kong, we found this in other countries when I worked for Interpol. Some of these things are fairly common. And the last one I wish to highlight is now with the use of technology, with the use of Facebook. Certainly we're finding within the foreign community here that people are very quick to use the Facebook, very quick to take a photograph of what is happening in the street, but they don't report it because they think they have done their civic duty. In other words, they've alerted everybody, they're helping to keep people safe, but don't see the need all the time to go to the police, which does take time, and we have to accept that. So what about apps then? Well, I guess everybody in this room uses apps, but what I did is put together just a few figures to show the number of apps that are available, how many are downloaded. So it's not just communication, it's almost a way of life. People use apps, but again, the majority of apps are used for gaming, so that's another issue. But of course, now there are more online services that we can all do using apps. The interesting thing is, if you've got an app icon on your phone, it's a branding. It's a branding for the organization and the company that shows that you're interested in that particular subject. So every time you look at your mobile phone and you see that app, you think, okay, I remember that, that's important because I've got it there. So instinctively, if it was an app, say, for police, people should use it more, not for just reporting crime, but for many other subjects as well. Right, so there are a number of opportunities, and I've outlined these here, but because of time, I'm not going to go through all of these. But I think some will be fairly obvious, and there is the opportunity, if we seize on opportunities, these can be exploited to the benefit of an organisation. I'm not saying that all of these are relevant here in Portugal, but they're worth considering. So, apps that are used at the moment, the MAI app, introduced in 2017. I have it on my phone. It has a number of services, but it is becoming, I have to say, a little dated in my personal opinion. I hope that's not offending anybody. But there are more services that can be put on it. And of course, in addition to what I've put there, there is civil protection services as well. Interestingly enough, I've been to the Azores and Madeira recently, and they have their own apps for civil protection. The apps are of good quality, in my opinion. That's my personal opinion. Very wide range of services, very user-friendly, and it's widely used, I believe. Now, in the Hong Kong Police, I'll come to some examples. And this is one of the apps which was introduced in 2012. It's in Chinese and English. I think it's got around about 25 different services on it. The Singapore app, has more languages on it. It can be used also for crime reporting, certain crimes, not all crimes. It's available in several languages, and there's a very good mapping system that is on it as well. The one interestingly, the UK Police, this is an app, but it's only one particular service. It's a service where you can ask inquiries. There's about 800 different pieces of information on there, so you type in your question and you can get the information that is relevant to that. Okay, it's not absolutely perfect, but it saves time, and it saves human time as well, which is very valuable for police officers these days. The one I particularly like is the one in Dubai. Now, there are big differences between Portugal and Dubai, I admit that, one of which would be the availability of money. But their app is an absolutely brilliant app. I've got it on my phone here, 7 languages, 70 services, would you believe, and some very good mapping indeed. The focus is very much on service and emergency response, finding people in emergencies. So it's quite an interesting one. The next one I'd like to introduce is the Dubai Smart Police Station. Has anybody ever heard of the Dubai Police?
Right, okay, in Dubai, about 4 years ago, they introduced smart police stations. These are police stations that have no personnel whatsoever. There are 27 of them throughout Dubai. You can get in the order of, they've had 2 million visitors in the last 3 years. Very, very well used by tourists, apparently. But basically, it's like a bank. So you imagine going into a bank, it's after banking hours, and you've got an array of equipment and things like that, and you can key into that. And one of the things they got, I think it's quite remarkable, if you want to dial 112, you use their number on the screen, and the actual person who is receiving, the operator who is receiving the call, then comes up and asks the question. So you're dealing with a human, and you can see who that person is. All these things, I'm not saying we should do it here in Portugal. Of course not. There are many, many, many other considerations. But what I'm trying to emphasize is there are, under opportunities, many things that are available overseas to look at, certainly. And if I was a police officer and I wanted a duty visit to find out more about it, I'd love to go and have a check out on that. I think it would be very good. So, points to consider in using apps. Obviously, there are many different things to consider. It's not something that is very easy to do. It's a lot of upfront costs. And it is particularly important, in my opinion, to identify the best practices, both in Portugal, not necessarily in the police, but in other sectors as well, and overseas. Right, we'll now go on to body-worn cameras, and this is, say, quite a big subject, and I will try and make it very quickly. The Decree Law 95/2021 sets out a broad framework for the use of these body-worn cameras, and also under Article 10, it gives the conditions which they can be used. I believe this is a broad framework, and obviously it would need to be backed up by a lot more information, maybe more legislation, but certainly a lot of guidance and a lot of training would be involved in this. Because obviously there are privacy issues, but there are some advantages. One of the interesting ones is on number 6 there, is the who decides regarding the permanent or indiscriminate recording of facts that have no prohibitive relevance or they're prohibited. Obviously, this is an example where there would need to be detailed guidelines for people to, so the officers on the street know what to do. Right, I'll go through that slide. Understanding body cams, a number of researches have been done, and one conclusion from all the researches that I have found is that there is no consistency in the findings. It is particularly difficult when you look at the US models in particular, with over 40 states where police have been using them for some time. Then you look at the what's happening in the UK, and then we look at Australia as well. And certain things are relatively common, that generally it would reduce violence used against police officers. It reduces confrontation. But that has not been the finding, that has not been the result in all the findings. So it's very difficult to actually say conclusively what is the end result and the benefits. But I mean, for instance, police complaints against police decreased in this particular example here. But why did they decrease? Is it because the behavior of the police officer changed because he had a body camera and he realized he had a body camera and therefore he had to modify his behavior? Or is it because the person who he was interacting with, the culprit, for instance, maybe, saw the body camera and said, oh, I'm not going to assault him because it will be captured on that. So it's quite interesting when you look at all these particular issues, and certainly that will need to be reflected. One interesting learning point is the Victoria Police Review of June 2022, and this is the Australian one. Now this is a huge survey that was done. There was 2.8 million recordings. And these were the findings. But one of the things which was very, very important finding was that there was no audit
being done. So the benefits or the failings could not be measured. So you put it on somebody, and how do you know whether it's going to work? How do you know what the benefits are? Because that is particularly important. So that shows in fact, of Australia, and there were recommendations made to the Parliament on that. Very recently, this report, and I do recommend, it may be worth having a look at this. It's not in Portuguese, it is the UK, it's the National Police Chief Council, but it goes back a review of 13 years of use of BWCs in the UK. And it's mainly on the gathering of evidence, but it is a right up-to-date report, and there are some interesting conclusions on that. And when I come to those interesting conclusions, these are just some of the things that are in this report. The report is not too long. It's about 30, 40 pages. But in that, it will give an idea of some of the things that were highlighted. And, you know, what is, I think, quite interesting, when I look on page 2 here, and dealing with the last point, the use of body cams for dealing with juveniles. Now, the police have been doing with this in the UK, I believe, 13 years, but they're now having to review it again because there are privacy issues and there are other fundamental issues. And the thing is, of course, that laws do change. And when laws change, the guidance for police officers will have to change as well. So it's an ongoing measure, and it's a very important one as well. So my concluding observations are that there are advantages, and it has been shown, in reducing conflict and complaints against police. But there are different difficulties in comparing the findings of different reviews, because they're being done at different times, different control groups, different places, different groups of police officers, and also how do you measure the objectives when the objectives may be slightly different between one country and one police force and another? And that's what they found in the US. The objectives are different between different states. So the measurement becomes very difficult indeed. I'm not saying all these things are impossible, but I just wanted to highlight some of the issues that people need to be aware of. Security of the equipment itself, I understand it will be encrypted, but theft of or loss of a body-worn camera can have considerable implications, because you can imagine there would be a lot of evidence that has been captured. So the security issues I would wish to highlight. And lastly, the highlights. Thank you. That's it. Thank you very much indeed. I do apologise I had to run through that quickly, but if your reading was ahead of my listening, then you got there. Okay, thank you. Há alguma questão na audiência que queira colocar ao Sr. David? Então, não havendo, passamos à palestrante seguinte, que foi a doutora Marisa Cortês Lucas, do Ministério da Pressão da Direção-Geral da Educação, equipa de Recursos e Tecnologias Educativas, e o tema é sobre a cidadania digital. A sua doutora é licenciada em Filosofia e pós-graduada no ramo de Formação Educacional pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, professora do ensino secundário, científico, humanístico e profissional desde 1996, formadora de professores nas áreas de didática, ensino, formação de adultos e saúde, e de momento integra a equipa de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção-Geral de Educação, e ao longo do seu percurso profissional desenvolveu várias atividades no contexto da cidadania, em particular da cidadania digital, e estamos todos a ouvir a cidadania digital. Obrigado. Precisava só a minha apresentação. Ok, abreviando aqui um bocadinho, que a tarde já vai longa, quase noite. Muito obrigada pela sua apresentação, obrigada a todos. E em nome da Direção-Geral de Educação, e em particular do seu Diretor-Geral, Dr. Vítor Pedroso, queria agradecer-vos o convite e a paciência para me ouvir a esta hora da noite. Vou então centrar-me um bocadinho, até para não me perder no meu próprio discurso e conseguir transmitir aquilo que quero.
Essencialmente, um enquadramento muito rápido. Quando nos foi proposta esta apresentação, o que nós pensámos, bom, como nós vamos enquadrar a segurança? Como já foi dito, eu pertenço, portanto, à chamada equipa ERT, que pertence à Direção-Geral de Educação, cuja principal missão é justamente, pelo menos a minha equipa, produzir recursos tecnológicos na área do digital. E o que pensámos foi justamente, cada vez mais para nós, a segurança, e todos nós, uns professores no ativo, outros nem tanto, todos nós percebemos que cada vez mais a segurança a segurança, principalmente a cidadania, passa pela cidadania digital e não pode ser pensada apenas dentro dos muros da escola ou dentro da escola. Temos que sempre olhar fora dos limites espaciais. Um exemplo muito breve, muitas vezes alguns episódios de violência que nós temos dentro das escolas passam ou começam no exterior através dos meios digitais e isso preocupa-nos. Assim sendo, como gostaria de destacar, a internet e os ambientes digitais trazem efetivamente muitos benefícios para a educação e para o desenvolvimento das crianças, porém também as expõe a diversos riscos. É claro que, como é conhecimento de todos, são diversas as recomendações internacionais relativamente ao uso do digital e principalmente ao investimento que deve ser feito não só na transição digital, que também está na alçada da Direção-Geral de Educação, mas na educação digital no âmbito da cidadania digital. Não me vou ater muito, até para não exceder o meu tempo, mas é claro que nós estamos integrados também numa estratégia europeia e essa estratégia europeia é denominada uma internet melhor para as crianças e, essencialmente, quer proteger e capacitar as crianças para o mundo digital, desde experiências digitais seguras, capacitação digital das crianças e promover a participação ativa. Não me vou ater aqui tanto, nós temos alguns projetos internacionais, vou centrar um pouco mais até noutros projetos que já ouvi falar deles, curiosamente, pelas forças de segurança e também um bocadinho reforçando, desculpem parar um bocadinho, a abordagem, desde o início das conferências que eu tenho ouvido, a necessidade de uma abordagem holística à questão da segurança. Pois bem, o que eu vos venho dar aqui é justamente o contributo da Direção-Geral de Educação para a questão da segurança. A Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço passa por um conjunto alargado de entidades, incluindo a DGE, portanto, a Direção-Geral de Educação, à qual eu pertenço. Esta estratégia tem, em traços largos, como objetivo apoiar e sensibilizar os cidadãos e também organizações para questões da cibersegurança. Aliás, pertencemos há um consórcio de Centro Internet Segura, que, como podem ver, inclui bastantes entidades, empresas, etc., inclusive a DGE, através do programa Seguranet, que aparece ali com aquele farolzinho, que é um dos mais conhecidos nas escolas. Outras dinâmicas que a DGE implementa e apoia nas escolas, no sentido de promover a cidadania digital, são justamente algumas certificações, e por detrás destas certificações há um trabalho bastante profundo que os professores, e as escolas, todos os agentes educativos fazem com os alunos, desde o selo que trouxe alguns exemplos, selo de segurança digital, o e-Safety Label, que somos nós que atribuímos, selo Escola Saudável, selo protetor, já hoje ouvi falar desta iniciativa também pelas forças de segurança, Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, e também selo Escola e Twinning, que abre mais para o espaço europeu, porque centra-se em projetos europeus. É claro que todas estas, nós tentamos sempre ver isto de uma forma integrada, todas estas certificações estão interligadas, ou seja, obter uma e para obter a seguinte convém, de facto, é um projeto integrado e uma forma de ver a cidadania digital de uma maneira mais global. Ora bem, assim sendo, no próprio currículo existe esta questão, esta preocupação com a cidadania digital e educar para a cidadania em alguns pilares, e eu aqui vou ser muito rápida, a nível da vertente da desinformação e literacia literária. Portanto, atenção que isto está nos programas, está contemplado no currículo. Direitos humanos, por exemplo, as temáticas do não ao discurso do ódio, aliás, está entre aspas porque é justamente um programa, e também o cyberbullying. Na saúde, em que muitas vezes se trabalha a questão do bullying, a sexualidade, sexting, sextortion, grooming, etc., segurança, defesa e paz, na vertente da cibersegurança e proteção de dados. Um pequeno parênteses, nós, DGE, também temos vários projetos
com entidades nacionais e internacionais a nível da questão da proteção de dados, literacia financeira e educação para o consumo e também na segurança rodoviária. Portanto, isto está no currículo. Nós, DGE, produzimos materiais, nós promovemos projetos para concretizar estes objetivos que estão no currículo. Fazemos também bastantes programas e campanhas de sensibilização que têm sido muito bem aceitos pelas escolas e alguns deles já duram há bastantes anos. Nomeadamente, gostava de destacar o Centro de Sensibilização Seguranet, que tem tido uma adesão fantástica nas escolas e este ano estamos a apostar para que as escolas se dirijam ao pré-escolar e fazer portanto, aplicar este programa no pré-escolar. Um exemplo só gráfico das várias campanhas, iniciativas e de sensibilização, algumas promovidas e criadas pela DGE, outras apoiadas pela DGE, esta também conhecida relativamente ao bullying e ao cyberbullying. Para terminar, a DGE também trabalha com muita proximidade, não só com professores, mas também com as forças de segurança. Só partilhar aqui uma curiosidade, quase não foi por acaso, mas curiosamente ainda hoje lançámos um curso MOOC, também dirigido às forças de segurança, sobre prevenção de dependências online. Já não é o primeiro, já colaboramos também com as forças de segurança e outros, portanto, este formato MOOC, Massive Open Online Course, é muitas vezes aberto a professores, todos os agentes educativos e também as forças de segurança, que são também o nosso apoio e fazem parte justamente desta visão integrada da segurança nas escolas. Há alguns exemplos de alguns cursos de formação que nós fizemos. Quando temos curso de formação, 25 horas, as oficinas de formação mais 50 horas e cá em baixo os tais MOOC, este de prevenção das dependências online em crianças, está aberto hoje, basta ir à plataforma Now e inscrever, e iremos lançar a terceira edição Bullying e Cyberbullying, Prevenir e Agir. Basicamente, nós, DGE, e principalmente a equipa de recursos e tecnologias educativas, queremos educar para a cidadania digital. Para nós, a segurança passa também pela questão do digital, ou bastante pelo digital, e é um fenómeno típico, muito mais urbano, ou vincadamente urbano, porque para nós, escolas mais informadas são escolas mais seguras. Muito obrigada. Muito obrigado. Há alguma questão que queiram colocar desde já? No fim temos que responder aí a qualquer coisa. Então passamos à próxima apresentação. O Sr. Comissário Nuno Gomes Ferreira, da Polícia de Segurança Pública, é mestre em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Atualmente desempenha funções de chefe do Núcleo de Planeamento, Investigação e Desenvolvimento do Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações da PSP. Vamos assistir então a uma palestra sobre as cidades inteligentes e a segurança pública, no fim de eu mudar a apresentação. Há um senhor com uma questão. Peço desculpa. Não, pode ser já. Queria interromper a dinâmica aqui do... Ainda não começou. Muito bem. Há uma questão que eu gostava de colocar, se não se importa. Há uma avaliação de todas essas vossas intervenções? Sim. Dependendo do tipo de projeto, dependendo do tipo de intervenção, sim, certeza que sim. Não só interna, ou seja, a nível da Direção-Geral de Educação, mas também externa, do Ministério da Educação, e não só. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Comissário, faz favor. Muito boa noite a todos, acho que já é de noite. Muito obrigado a todos, em nome da PSP e à organização em particular pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui presentes hoje. Na sequência do tema geral da conferência, vamos abordar a questão das Smart Cities, portanto, as cidades inteligentes e a segurança pública, portanto, tendo em conta também as conclusões da última conferência. Portanto, o conceito das cidades inteligentes não é um conceito propriamente inovador, já desde 97, na sequência do Protocolo de Kyoto. Portanto, uma das formas de criar a sociedade mais sustentável é através do incremento massivo da tecnologia, portanto, tudo que puder ser digitalizado, e cada vez mais com a ótica também das alterações climáticas e com o aumento demográfico. Portanto, este ano vamos atingir a população mundial de cerca de 8 bilhões de pessoas, mas em 2050 estima-se que seja nos 9,7 bilhões de pessoas, sendo que o maior crescimento será na África subsaariana e também do Sudoeste Asiático,
mas com impactos demográficos nos restantes países ocidentais. Portanto, na Europa, em 2050 e também na América do Norte, estima-se que um quarto da população tenha mais de 65 anos. Portanto, e hoje em dia já se notam alguns efeitos também demográficos. Por exemplo, em Portugal, no ano passado, residiam mais de 600 mil estrangeiros, isto é, pessoas com visto de residência, dos quais destacam também a comunidade brasileira. Portanto, esta adaptação das sociedades europeias também tem que se adaptar a estas realidades e para o qual também é muito importante a questão das cidades inteligentes. Portanto, há vários modelos que congregam esta temática. Um dos modelos, portanto, o que eu aqui trago do ICDC, destaca um dos pilares, portanto, é o da segurança pública orientada pelos dados, portanto, inteligente, quer na vertente do policiamento preditivo, portanto, de um policiamento orientado pelos dados, numa gestão da emergência também inteligente, e bem como nos cuidados sociais. Portanto, destacando na parte inteligente, portanto, as cidades inteligentes também têm que ser necessariamente cidades seguras. Portanto, esta inteligência no sentido de inteligência cognitiva, mas da adoção da tecnologia, tem que trazer benefícios. Portanto, a intenção das cidades sustentáveis é criarem locais onde as pessoas possam viver em segurança, mas também em liberdade, portanto, acautelando a sua privacidade e os seus direitos fundamentais, para que possam, digamos, como alguém definiu, atingir o seu potencial ao máximo, sem terem qualquer tipo de condicionante para esse fim. E no contexto da parte policial, já que hoje foi falado, temos o contexto, por exemplo, das bodycams. Podemos falar também de sistemas inteligentes de despacho de meios. Imagine-se uma ocorrência policial comunicada via 112 e um sistema de despacho conseguir, com base em inteligência artificial, indicar ao operador qual é que é o meio policial que está mais perto, ou mesmo não estando mais perto, que pelo tráfego possa chegar mais rapidamente ao local. Temos também sistemas de mapeamento da criminalidade, em todo o conjunto de tecnologias que, pelo tempo, não irei destacar em pormenor. Portanto, em termos do que é o mercado dos dados para o policiamento, portanto, a apresentação não sei se depois vai ser partilhada, mas em 2025, também por estimativas do ICDC, é que efetivamente haja um aumento exponencial do chamado mercado de dados também para a parte policial. Desde a videovigilância, sistemas de monitorização em tempo real, portanto, imagine-se um centro de monitorização do crime em tempo real. Há pouco na conferência a professora doutora falou da previsão do crime, portanto, sem espaços de tempo mais curtos. Agora imagine-se em tempo real conseguimos fazer esta monitorização, pegando, por exemplo, em variáveis como o estado do tempo ou a afluência dos transportes públicos, para conseguir antecipar e estar nos locais, por exemplo, mais propensos ao furto por carteirista. Portugal não está de fora das cidades inteligentes. Existem já algumas cidades, aqui bem próximas, Coimbra também é uma delas, com projetos no âmbito das Smart Cities, sendo que no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, em 2020, já foi definida a necessidade de ser aprovada uma estratégia nacional para as Smart Cities. Portanto, esta estratégia ainda está em elaboração, portanto, ainda não saiu para discussão pública, mas o grupo de trabalho está muito focado para a transição digital no âmbito das autarquias locais, mas importa destacar que as Smart Cities também contemplam a segurança como um pilar fundamental, quer na vertente security, quer no safety. E no grupo de trabalho não há nenhum representante da área governativa do MAI. Portanto, olhando historicamente, estas disrupções, as transformações digitais também criam alterações. Se há 100 anos atrás a polícia tinha muitos polícias sinaleiros, portanto, pessoas com a função exclusiva de orientar e organizar o trânsito, a própria evolução da sinalética e, por exemplo, da semafórica fez com que essa função fosse praticamente extinta e hoje em dia já podemos assistir à imagem da direita na Austrália. Já temos sistemas inteligentes que permitem detectar pessoas a conduzir ao telemóvel ou sem cinto de segurança. Isto são atividades que hoje, por exemplo, em Portugal, são fiscalização eminentemente das autoridades policiais, mas que, a seu tempo, poderão transitar para autoridades administrativas ou, por exemplo, para as câmaras municipais. Uma atividade policial que, com a evolução da tecnologia, deixará de o ser. Portanto, na PSP a tecnologia não é uma questão nova. O nosso grande salto foi também para a ocasião do EO 2004, portanto, com a introdução dos sistemas operacionais, no qual o SEI, portanto, o nosso Sistema Estratégico de Informação, Gestão e Planeamento Operacional, é o grande advento.
mas também em 2012, portanto, foi definida uma estratégia que se mantém na parte presente, portanto, e o orador, portanto, o Sr. Thomas há pouco também referiu, portanto, a diminuição dos efetivos policiais e o seu envelhecimento, bem como a necessidade de alterar o paradigma da mão de obra intensiva, leva à necessidade de se recorrer também ao uso da tecnologia para que possamos criar um melhor policiamento e, desta forma, entregar um melhor serviço à comunidade que servimos. A imagem é do nosso Centro de Comando e Controlo Estratégico, que também resulta dessa estratégia. Portanto, é um centro na Direção Nacional que permite monitorizar em permanência as ocorrências de maior relevo em todo o país. Portanto, a evolução prevê-se que possa vir a incorporar outro conjunto de alarmísticas a seu tempo, quando também sejam permitidas. O policiamento preditivo, destacando, também é um conceito recente, portanto, nos Estados Unidos em 2008 e 2009, um pouco na sequência do policiamento orientado pelas informações, e destaca apenas dois grandes campos. Portanto, um campo orientado para os locais, um deles com base no histórico criminal é possível definir hotspots, portanto, prever locais de incidência criminal futura com base no passado, e o outro é, por exemplo, uma análise de risco do terreno, isto é, tendo em conta as características do terreno, poder aferir que aquele local possa ser alvo de incidentes criminais, como seja a localização de estações de distribuição noturna ou outro tipo de infraestruturas. A outra componente está relacionada com o profiling, em que também através de algoritmos matemáticos é possível prever se determinado suspeito poderá reincidir, isto é, poderá vir a cometer um crime tendo em conta alguns atributos que possui, ou até, tendo em conta dados de ocorrências criminais, tentar traçar um perfil e, com base nesse perfil, tentar apurar eventuais suspeitos que possam ter cometido aquele crime. Outra temática é relacionada com as vítimas, isto é, tentar prever quais as vítimas que podem ser vítimas de crimes, porque alguns estudos apontam que há alguma tendência de algumas pessoas com algumas características reincidirem na vitimação, em voltarem a ser vítimas de crimes. Só que esta última metodologia, portanto, relacionada com os suspeitos que é com as vítimas, são métodos mais intrusivos por tratarem especialmente dados pessoais, dados sensíveis, pelo quais relevam maior sensibilidade. Esta imagem representa um projeto da PSP em 2018, portanto, usando aqui o contexto de procedimento preditivo, a nossa intenção era, com base no nosso histórico criminal, tentar prever, portanto, os locais de ocorrência futura de crimes, mas também, e como também já hoje foi dito, podemos ter locais que até têm um elevado conjunto de crimes, mas têm pouca relevância, por exemplo, até em termos de habitação ou de moradores, mas, por outro lado, podemos ter locais sem taxas de crimes, mas têm uma população vulnerável muito expressiva. E, portanto, temos que ter um equilíbrio entre o que nós chamamos de necessidades de visibilidade e as necessidades de prevenção criminal. Só que não vivemos isolados no mundo. Portanto, a PSP, enquanto Polícia de Segurança e Ordem Pública, fornece um serviço local, portanto, de proximidade, mas colabora globalmente. E aqui destacando alguns números, por exemplo, da Europol, no relatório que fez do ano passado a Criminalidade Organizada da avaliação de risco, em que se definiu que de 7 em cada 10 redes criminosas atuavam em 3 ou mais países, sendo que identificou mais de 180 nacionalidades envolvidas nestas redes criminosas. A cooperação, neste caso na partilha de dados, também se faz a nível europeu, com vários sistemas, sendo o mais conhecido o sistema Schengen, mas também a base de dados uma das bases de dados da Europol, sendo que entre 2015 e 2019 houve um conjunto expressivo do número de inserções nessas bases de dados, também, bem como no número de respostas positivas. Só que a tecnologia, como em tudo, tem aspectos positivos, mas também pode acautelar os aspectos negativos, como já referi, portanto, tudo que possa ter relacionado com a intrusão nos direitos fundamentais, sendo que a inteligência artificial, como a maior expressão da revolução, da revolução industrial 4.0, como lhe chamam, tem já alguns malefícios identificados. Portanto, os algoritmos, se não forem devidamente criados e analisados e com base numa avaliação contínua, poderão trazer mais malefícios do que benefícios. E neste caso, quer o grupo de alto nível de peritos da União Europeia, portanto da Comissão, quer também em termos nacionais, já se produziu algum trabalho nesta matéria, onde deixo aqui 5 princípios que a inteligência artificial deve obedecer e, neste caso, também se aplicam inteiramente à polícia. Portanto, a responsabilização, quem opera com a inteligência artificial, o responsável deve estar identificado, portanto, devemos saber a quem nos devemos dirigir. A transparência, os algoritmos têm que ser conhecidos, mas não basta saber que é o algoritmo X, Y ou Z. Portanto, é preciso perceber
que esse algoritmo possa ser explicado, possa ser feita aqui uma reengenharia para perceber se efetivamente os resultados que aquele algoritmo fornece são os que seriam pretendidos quando a sua construção. Portanto, e não podemos cair na tentação de comprar um sistema chamado caça fechada, portanto, um produto-chave na mão, e achamos que ele nos está a dar um bom trabalho e, portanto, pelo contrário, poderá criar maior discriminação, que vai tocar com o ponto 4, portanto, a justiça. Portanto, os algoritmos têm que ser justos. Eles podem ser bons para a sociedade, mas têm que ser justos e não podem também criar vieses éticos. Isto está relacionado também com o conjunto de dados que alimentam estes sistemas. Se tivermos dados com pouca consistência, com qualidade reduzida, não vamos ter qualquer tipo de tecnologia que nos possa ser útil. Portanto, podemos investir dinheiro, mas vamos ter apenas uma tecnologia cara. Em Portugal, portanto, a Carta Ética para os Direitos Humanos na Era Digital já prevê a questão da inteligência artificial, implica o seu respeito pelos direitos fundamentais e proíbe expressamente, portanto, não proíbe, mas diz que não deve fomentar preconceitos ou formas de discriminação. Portanto, e têm que ser aplicados os princípios gerais relativamente aos robôs, portanto, os bots, os chats automáticos, da beneficência, da não maleficência e o respeito pela autonomia humana. E isto vai de encontro também a outra questão que já vamos falar. A legislação nacional da videovigilância para uso pelas forças policiais, portanto, destaca expressamente que permite a gestão analítica de dados, por exemplo, criar algumas alarmísticas na videovigilância, por exemplo, detectar comportamentos anómalos, não necessariamente suspeitos, mas, por outro lado, proíbe expressamente a captação e tratamento de dados biométricos. Isto é, nós, através da base de dados do Schengen, por exemplo, podemos ter um terrorista identificado com dados biométricos, mas neste momento não podemos usar esses dados em Portugal para comparar, por exemplo, num grande evento de massas, onde até possa haver uma ameaça concreta nesse âmbito. Ao nível europeu está a ser desenvolvido, portanto está em processo legislativo o Regulamento Europeu nesta matéria, portanto para a inteligência artificial. Isto faz parte de uma estratégia da União Europeia relacionada com tudo o que são dados. Já foram aprovados há vários anos as diretivas relativamente com a proteção de dados pessoais, portanto o RGPD, e neste momento estão em elaboração outros regulamentos, como por exemplo os dados, uma diretiva para regulamentar o comércio de dados não pessoais, portanto, que é um manancial enorme de informação, e a outra é esta que está em processo legislativo. Basicamente, classifica os sistemas de inteligência artificial em 4 níveis, sendo que o nível mais elevado, isto com base numa avaliação de risco, são os chamados sistemas de risco inaceitável e, como tal, são proibidos. Neste âmbito, incluem-se, por exemplo, os sistemas de videovigilância em massa, portanto, da população, que acontece em alguns países, ou, por exemplo, os sistemas de scoring social, bem como os sistemas de reconhecimento biométrico, que em regra são proibidos, mas em algumas situações muito particulares, como por exemplo para identificar vítimas de crimes, nomeadamente crianças desaparecidas, ou para prevenir terrorismo e crimes violentos e graves, poderão ser classificados nessa altura como tecnologias de risco elevado e, mediante um conjunto de pressupostos, como seja uma avaliação de conformidade no âmbito da proteção de dados pessoais, bem como declarações de conformidade em termos do sistema por autoridades independentes. Esses sistemas vinham a ser autorizados mediante um despacho de uma autoridade judiciária ou administrativa competente e independente, desde que limitados no tempo e no espaço. Isto é, no exemplo até há pouco, podemos ter um evento em Portugal, um evento de massas, ou um evento em que vão estar presentes altos dignatários estrangeiros em que efetivamente há uma ameaça terrorista. Se, portanto, este regulamento vier a ser aprovado neste contexto, poderá então ser admissível, para esse caso em concreto, limitado no tempo e no espaço, portanto, não é durante um ano inteiro, não é em todo um país, é usar esta tecnologia para efetivamente cruzar a informação das pessoas que estão a ser captadas pelas câmaras com a base de dados existente para que efetivamente possa detectar e identificar estas pessoas. Basicamente, como vimos, temos tecnologia, temos oportunidade, temos muitos desafios para frente, faltam técnicos qualificados, temos pessoas qualificadas em Portugal, é difícil contratar para a administração pública e também para as polícias técnicos nestas matérias, portanto é um assunto que nos ultrapassa aqui neste âmbito, neste fórum, mas também, como já foi dito no âmbito da conferência, temos de trabalhar em rede, também em colaboração com a academia, portanto com os centros de investigação, e temos que efetivamente lançar mãos à obra, acautelando não só os aspectos positivos, mas não esquecendo que efetivamente
continuamos a ter que proteger direitos fundamentais. E da parte é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Há alguma questão que queiram colocar? Faça favor. Sr. Comissário, eu, relativamente a este último slide, do Regulamento da Inteligência Artificial da União Europeia, relativamente ao que é proibido, estava lá uma referência behavior, portanto, que a questão é se a análise de comportamento é algo que está, portanto, nesses limites que não podem ser ultrapassados, portanto, a questão na pirâmide. O aspecto aqui relacionado tem a ver com digamos, informação subliminar. Portanto, a inteligência artificial não pode, de forma subliminar, influenciar o comportamento das pessoas. Podemos dar como exemplos algumas campanhas eleitorais, onde, com base em alguns métodos de inteligência artificial, poderá ter sido induzido o sentido de voto de algumas pessoas, mas basicamente é a manipulação do comportamento introduzido com base nestes sistemas de inteligência artificial. Obrigado. Portanto, não pode haver aqui, digamos, mensagens subliminares. Então, faria outra questão, tem a ver com se será aceitável, e eventualmente no risco elevado, não a recolha de dados biométricos para comparação, mas, portanto, a análise do comportamento de determinados indivíduos na multidão para poder identificá-los como um risco, tendo em conta não as suas características físicas, mas o comportamento que estão a adotar, se isso será aceitável. Sim, essa questão não está em causa, até porque a nossa lei de videovigilância também já a prevê. Portanto, a questão analítica tem que obedecer a um conjunto de requisitos técnicos. Falta é definir esses requisitos técnicos. E essa análise analítica pode ser, por exemplo, para identificar um objeto abandonado numa estação de transportes públicos, como, por exemplo, o comportamento anómalo, não necessariamente suspeito, não podemos confundir as coisas, de uma pessoa numa multidão com comportamento completamente suspeito. Diferente das demais. Por exemplo, há uns anos, portanto, um atentado num aeroporto, portanto, houve um dos suspeitos, naquele caso em concreto, efetivamente um suspeito, não correu, enquanto o restante das pessoas estavam a correr, tendo em conta a explosão. Portanto, esse é um dado que pode ser indiciador. Portanto, numa estação de metro, temos as pessoas na plataforma, toda a gente entra, há um indivíduo que não entra e volta para trás, passa mais uma composição. Portanto, isto humanamente é impossível nós controlarmos estas imagens todas, nem tem que ser. Portanto, a informação vai ser tanta que é impossível qualquer sociedade conseguir, em tempo real, com olhos humanos, validar este tipo de dados. Mas estes mecanismos têm que, efetivamente, fazer uma triagem. Porque a decisão final, isto é importante ter em conta, a decisão final tem que ser sempre de um operador. Portanto, estes sistemas terão que fazer uma triagem, sinalizar um conjunto de situações, em que depois caberá, efetivamente, a um operador validar. Portanto, não sei se respondi à questão. Sim, muito bem. E se me permite só um comentário àquilo que disse da dificuldade em recrutar pessoas, em duas situações distintas. Pessoas de agências de segurança e defesa de Israel e do Qatar me confirmaram que, perguntei como é que conseguiam recrutar pessoal para trabalhar nas novas tecnologias e diziam que pagavam mais do que no setor privado. Era assim que eles conseguiam. Pois, mas estamos em Portugal. Faz favor, há mais uma pergunta? Não é exatamente uma pergunta, é uma apenas uma indicação. A PSP, através do ICPOL, que é o seu centro de estudos, está neste momento a participar num projeto europeu financiado pela Comissão Europeia sobre exatamente isto que estamos aqui a falar. Portanto, isto não é propriamente futurologia, isto está a acontecer neste momento. Esse projeto chama-se Appraise. Se quiserem ter mais informações sobre ele, é uma questão de solicitarem essa informação ao responsável pelo projeto, da sua execução, por parte do ICPOL, que é o superintendente Sérgio Falgueiras. Sim. Obrigado. Obrigado. Eu tinha só uma questão, já agora, se me permite. Até porque estamos os dois aqui no mesmo lado das novas tecnologias, a minha responsabilidade na Guarda Nacional Republicana tem mesmo a ver com os sistemas de informação, com as comunicações e sistemas de informação, e uma das coisas que nós deparamos diariamente é com a qualidade dos dados. Para haver inteligência artificial, peço desculpa, tenho aqui um lenço. Talvez vai avançando, a questão da qualidade dos dados está relacionada também com outras questões, como, por exemplo, os modelos de dados,
os modelos de interoperabilidade entre as organizações para que os possamos partilhar e reutilizar. Exatamente. É que a inteligência artificial tem um objetivo, é ajudar o humano a decidir. E, portanto, apresentar aquilo que é humanamente impossível, analisar grandes quantidades de dados e os sistemas alertarem, exatamente como estava a dizer, para alertar por algo que foge de fora da norma. E uma das coisas que isto é estratosférico, pronto, isto é um conceito, mas depois é o mundo real, que é o dia-a-dia, exatamente a questão de angariar pessoal. Ora, nós na Guarda temos muita falta, como vocês com certeza, e como todos os organismos públicos têm dificuldade de recrutar elementos da área das tecnologias de informação, porque o mundo lá fora paga muito mais. Temos aqui o MAC que também vive com esse drama. Portanto, é o nosso drama e não há maneira de dar mais €1 para compensar alguém. Temos que fazer diariamente este trabalho com aquilo que temos. Mas uma coisa que é fundamental, e é aquilo que nós nos empenhamos no dia-a-dia, é a qualidade dos dados. Porque se não houver, mais vale ter menos dados, mas com mais qualidade, porque nós atualmente, eu digo, no fundo todo o organismo do Estado vive na constante recolha de dados, mas depois não sabe fazer com eles. E não sabe separar o trigo do joio. Portanto, era aqui um alerta, só para nós que estamos aqui a falar sobre novas tecnologias, e não esquecer que no meu dia-a-dia a grande preocupação que temos é a qualidade dos dados. Porque só a seguir é que pode surgir a inteligência artificial. Obrigado. Passamos à próxima. O Dr. Pedro Vilha é licenciado em Matemáticas Aplicadas e iniciou a carreira na função pública em 1995 como técnico superior de Informática no Instituto de Informática do Ministério das Finanças. Tem feito a carreira em vários organismos do Estado, como por exemplo a PSP, a AMA, o IMT, a ESPAP e o CEF, exercendo funções desde analista, programador até cargo de dirigente, sempre nas áreas ligadas aos sistemas de informação, vulgo informática. Exerce atualmente funções como chefe da equipa multidisciplinar da rede multisserviço, da Rede Nacional de Segurança Interna, onde é responsável pela área aplicacional, onde se inclui o projeto GeoMai, e é sobre o GeoMai que nós vamos ouvir. Só um segundinho. Bem, começando já e tendo em conta o adiantado a hora, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Aqui esta apresentação tem a ver com o projeto GeoMai e isto aqui era uma introdução do passado, o presente e o futuro que se prevê para o projeto. Eu vou, como digo, vou tentar ser o mais breve possível para não alongar muito a apresentação. As origens do GeoMai vêm de uma ideia, de uma disponibilização de uma plataforma única dentro do MAI, porque o MAI não só as forças policiais, mas aqui também temos a NEPC, a ANSR, que estão incluídas neste projeto, uma plataforma única de dados geoespaciais. Uma base de dados partilhada, portanto, a partilha no GeoMai é uma dos grandes pilares, e este é um desenho da implementação inicial do GeoMai, em que privilegiava-se o desenvolvimento em vez de a evolução que veio a seguir, que foi a mudança de paradigma, que foi uma parte de desenvolvimento desaparecer e começar a aparecer uma configuração de produtos. Ou seja, aqui tenta-se um pouco tirar o ónus do informático típico de que faz desenvolvimento e faz os programas para uma parte de configuração onde pode não ser um informático, mas pode ser alguém que nesta área da georreferenciação tenha conhecimento e consiga trabalhar nas aplicações que são disponíveis. O presente do GeoMai tem vindo cada vez mais as entidades a participarem neste projeto. Uma das entidades que participa muito neste projeto está aqui, que é a GNR. Outra entidade também que participa muito é a ANEPC. A PSP também está neste projeto com uma participação um bocadinho menor, mas vai mudar. E tem-se constatado que as equipas que trabalham nestas entidades têm vindo a evoluir. E, portanto, têm cada vez mais conhecimentos. São poucas. Concordo plenamente tanto com a PSP como a GNR. E, no meu caso, que sou mesmo da área de informática, ainda tenho de concordar mais, porque a dificuldade é brutal para termos técnicos nas áreas. A parte mais nova das pessoas que entram no curso de informática vêm para o Estado, começam a trabalhar passado um ano, são recrutados para empresas privadas e, portanto, não há qualquer hipótese de nós, Estado, rivalizarmos com as empresas privadas neste momento. O que é que permite esta evolução das equipas também? Permite, com o conhecimento das ferramentas que estão a ser disponibilizadas, com o conhecimento que têm adquirido da georreferenciação, com as necessidades que têm vindo a surgir, tem-se cada vez vindo mais a detectar soluções
que vão apoiar a parte da operacionalidade das entidades. Eu vou dar aqui só os exemplos muito rápidos. Foi a monitorização, toda a gente já ouviu falar da NPC e, portanto, não preciso estar a explicar. Utilizado muito em incêndios. O GeoMai, neste momento, está a ser mais utilizado na parte rural, parte de incêndios, parte de, por exemplo, ralhos de Ciresp, também nos incêndios, ocorrências que têm sido vistas, e menos na parte urbana. Mas nada disto, isto é georreferenciação, pode ser utilizado onde nós considerarmos. Mais uns snapshots do FEB de monitorização, uma solução bastante. Uma solução da GNR, que é a Floresta Segura, onde também tem muitos dados e muita utilização. Outra solução da GNR. E aqui começa a parte, se calhar, um bocado urbana. Também foi apresentado aqui o Estou Aqui. Portanto, Estou Aqui tem esta componente, foi desenvolvido pela RNSI em conjunto com a PSP. Este mapa que vocês veem aqui são os postos, as quadras, neste caso, da PSP, que estão georreferenciados também e, portanto, surge esta informação para uma pessoa poder ver a que esquadra é que pode se dirigir. Isto antes estava em Google Maps, isto agora está desenvolvido em ferramenta de GeoMai, ou seja, temos a ESRI por trás, que foi a ferramenta que foi decidida a utilizar, e desenvolvemos isto para substituir o Google e utilizarmos já uma ferramenta nossa. Aqui mais uma coisa também da PSP, que está no site da PSP, que é, desculpem, a localização das quadras, e é o site que está lá e que pode ser utilizado por todos. Esta tecnologia, como é evidente, pode ser utilizada, como eu estava a dizer, ouvindo aqui a apresentação também da PSP, nas cidades inteligentes, tudo agora vai ter tecnologia. Os IoTs, não é? Como se chama? Podem ter georreferenciação. As próprias bodycams podem ter georreferenciação. Portanto, nós podemos conseguir, num caso extremo, perceber a locação, como estava a explicar aqui, de um meio que está no terreno. Através da georreferenciação podemos ver, olha, este meio tem as condições, tem o trânsito, ver o trânsito que vai demorar e, utilizando a inteligência artificial, propor ao agente que está a decidir, olha, se calhar este meio é o melhor meio, tem 90% de probabilidade dentro do algoritmo de ser enviado para prestar apoio a este local. Portanto, a georreferenciação pode ser utilizada de inúmeras maneiras, tem sido dado grande âmbito à parte rural e à parte de incêndios, mas é evidente que na parte também urbana pode ser utilizado. Aqui, eu vou ser muito rápido nisto, não vou estar aqui a dizer todos os slides, ou todos os pontos. O que nós temos vindo a fazer é o quê? É olhar para as necessidades das entidades que estão no grupo do GeoMai. Estamos a desenvolver uma nova arquitetura que vai potenciar uma solução que para as forças policiais, se calhar, é excepcional, que é uma nova arquitetura onde vai privilegiar o on-prem, ou seja, on-premises, as nossas coisas nas nossas instalações e não na cloud. Vai potenciar, tirar alguns serviços do AGOL. O AGOL é a cloud que está disponível da ESRI. Estamos a tentar, ao máximo, tornar as entidades mais autónomas. Isto prende-se como? Cada vez com a capacitação e com a aprendizagem que as equipas que estão nas entidades têm e, portanto, cada vez estão mais autónomas e nós temos é de tentar moldar e levar às vezes para alguma aproximação de todas as entidades, porque, volto a dizer, o GeoMai tem um grande pilar chamado a partilha de informação e a partilha de serviços. O que é que nós temos visto? A informação geográfica está cada vez mais disseminada por todo o sítio. Se vocês forem ver, existe na DGT, existe no IPMA, existe no INE, existem em inúmeros sítios. O que nós vimos que há uma necessidade e que se calhar pode ajudar também neste âmbito as forças e as entidades que estão dentro do GeoMai é a concentração de informação para quando eu preciso fazer algo, ir diretamente a esse sítio e estar lá a informação e eu vou utilizar o serviço. E isto vai culminar em algo que está em fase final de desenvolvimento, chamado Hub de Serviços. O Hub de Serviços não há de ser mais do que uma agregação de informação, dividida por categorias, dividida por serviços, com possibilidade de pesquisar os serviços. Há de ser composto por sub-hubs das entidades, ou seja, estes sub-hubs o que é que são? São informações, são serviços, é partilha de informação agregada que há de ser útil, por exemplo, para a GNR. Ou seja, os serviços mais utilizados, se calhar, da GNR, um elemento da GNR nesta área, entra aqui no sub-hub da GNR e automaticamente tem ali uma quantidade de serviços e pode reutilizá-los no seu dia-a-dia. Portanto,
esta agregação é o presente do GeoMai que nós estamos a tentar a conciliar com esta nova arquitetura, onde se privilegia o on-prem, portanto, a utilização dentro da rede da RNSI, neste caso, que é onde estamos todos, e, portanto, este hub também veio ajudar com isto. O futuro o que é que vai ser? Vai ser continuar... Ai, desculpem. O futuro o que é que vai ser? Vai ser continuar a trabalhar nesta passagem de conhecimentos, no fomentar cada vez mais a autonomia das equipas que estão a fazer as suas soluções, tentar tirar o máximo do AGOL e pôr em Enterprise, mas não largar o AGOL, porque, por exemplo, isto, posso estar aqui a dizer uma grande asneira e o Coronel pode-me corrigir, mas se eu estou no terreno e não tenho mais nenhuma solução e até tenho internet no meu tablet ou no meu telemóvel, se calhar não faz mal eu utilizar uma solução já existente da ESRI, neste caso, ou de outra empresa qualquer, e colocar essa informação, por exemplo, uma fotografia de um terreno, ou seja, no AGOL, e depois do AGOL, eu calmamente, que estou no comando, conseguir aceder a essa informação e utilizá-la. É evidente que isto pode ser tudo feito através de desenvolvimento e serviços privados que podem absorver essa informação à mesma e automaticamente colocá-la nos seus servidores. Vamos continuar a trabalhar a nível do web serviços, portanto, quanto mais informação lá tivermos, mais vamos ajudar as entidades do GeoMai e apoiar as entidades do GeoMai, que é o que a equipa do GeoMai que está na RNSI faz, é apoiar e ajudar as outras equipas que estão nas várias entidades que apoiam o serviço. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, continuar na agregação da informação e continuar na identificação das melhores ferramentas. A ferramenta, o software que foi escolhido neste âmbito, e isto já vem antes de mim, foi a ESRI. É evidente que há outras soluções georreferenciadas também. O que nós temos de garantir é que há uma interoperabilidade e há os famosos APIs, ou as interfaces, que permitem, se eu tiver noutra entidade uma outra ferramenta, conseguir conciliar a informação georreferenciada e utilizar em qualquer sítio, mas é continuar a utilizar e pesquisar as melhores ferramentas. Este slide que vocês veem aqui são várias ferramentas novas que estão a surgir a nível da ESRI, portanto já existem, e que podem vir a serem utilizadas pelas equipas, onde eu destaco, isto pode não ser a melhor de todas, mas o GeoAI. Portanto, a inteligência artificial cada vez mais também está a pegar na georreferenciação e trabalhar com ela. E, portanto, ideias como aquela de o veículo que pode ser o melhor para responder àquela ocorrência é uma realidade. Há software que já permite fazer algoritmos para ver, tendo em conta a informação de trânsito. Portanto, mais uma vez, quanto mais informação nós disponibilizarmos, melhores estão as soluções. Já permite dar ali uma probabilidade de que, olha, este veículo se calhar é o mais indicado, o outro é o menos indicado, o trajeto melhor a fazer é este ou é fazer aquele. Portanto, isto são softwares e são ferramentas, por exemplo, esta de parte da indicação de caminhos, que já estão disponíveis, vão estar, este ano foram disponibilizadas e serão utilizadas pelas forças PSP, GNR neste caso que já estão aqui, ou ANPC ou o que seja. Portanto, eu acho que consegui fazer isto muito rapidamente, tendo em conta as horas, mas qualquer questão que considerem que é necessária, poderei tentar responder. Força. Questão rápida. No desenvolvimento e como pronto da aplicação aqui de GeoMai, e tendo em conta o que foi dito de manhã, que os ministérios não podem trabalhar sozinhos, né? Tem que haver uma certa independência. Por acaso vocês trabalham com o Instituto Geográfico do Exército? Ou consultam, partilham de informação? Porque algumas ferramentas que foram aqui faladas já há 5, 6 anos já foram desenvolvidas pelo Exército, que podiam ter uma aplicação que é para a PSP, que é para a GNR, ou mesmo para a NEPS. E era para saber se vocês trocam informação com os outros. Não. Nós o que estamos a tentar fazer é criar protocolos, o maior número de protocolos possíveis com as entidades. A nível da função pública temos um handicap que é, se eu estou no MAI e o Exército está na defesa, eu tenho que fazer um protocolo entre o MAI e a defesa para dizer que dados é que posso utilizar e como é que eu posso utilizar. O que nós, a nível da equipa da RNSI e SGMAI, estamos a fazer é a tentativa de criação de maior número de protocolos e disponibilização e troca de informação entre essas entidades todas. Eu acho que todas as entidades, e é muito boa essa a sua questão, quanto mais partilha e quanto mais troca de informação nós conseguirmos entre todos que estão nesta área de georreferenciação, vai ser mais útil para todos. Portanto,
a ideia dos protocolos é algo que estamos a tentar e estamos a tentar fomentar. Às vezes não é fácil, mas é uma ideia que está no futuro e no presente. Está bem? Eu tinha uma questão, então. Na questão dos protocolos, que é o essencial, porque a alma do GeoMai, e eu estou desde o início nesse projeto, acho que o que é fundamental no GeoMai é haver os tais protocolos com quem tem a informação que possa trazer para o tal hub de serviços onde a GNR contribui e é cliente, onde a PSP contribui e é cliente. E há tanta coisa que pode ser partilhada, porque nós tínhamos uma engenheira que andava sistematicamente a tentar perceber onde é que andavam os tribunais. É fácil dizer, os tribunais não mudam, mas mudam de moradas. E ter atualizado num sistema interno da GNR, onde é que estão os tribunais, onde é que estão as pistas de aviação, onde é que estão os postos de socorro, onde é que estão as farmácias, há entidades que gerem isto. E, portanto, basta fazer o tal protocolo. E eu insisto muito nisto, porque acho que é um ganho para todas as forças ter este sempre atualizado. Sim. Com a Direção-Geral do Território conseguimos os mapas. Com o Exército temos os mapas com cartografia militar, que é útil para nós militares, mas também para a PSP, com certeza, para algumas missões que possa necessitar. Mas aqui é que eu acho que é muito importante. Sobre a inteligência artificial, vamos sempre até ao mesmo sítio. Se a gente carregar com dados com qualidade, conseguimos ter qualidade. Senão, e agora aqui há uma parte muito importante, que é, apesar deste hub de serviços, é muito importante manter a identidade de cada uma das forças. Cada uma tem a necessidade dos seus requisitos, mas também há coisas que todos nós devemos dar dados para também poder receber dados com qualidade. O exemplo é coisas que nós temos, nós GNR temos, que a PSP precisa, e vice-versa. Isto para falar internamente ao MAI, porque quando isto passa para ministérios, talvez com estes eventos organizados noutros ministérios, como está aqui alguém do Ministério da Educação, talvez possa haver capacidade para nós batermos nas portas certas, porque sistematicamente barramos com custos. Isto vai sempre até ao mesmo. É os custos que têm a interoperabilidade entre sistemas. E não faz sentido. Estamos a falar do Estado, estamos a falar do bem público, mas isto bate muito no dinheiro, porque o Instituto Geográfico do Exército, ou os antigos cartográficos, ou agora Centro Geoespacial do Exército, vive de recursos também. Eles também precisam de ganhar. Eu não estou aqui a defender ninguém, mas é uma realidade. E isso vem tudo do Orçamento de Estado. Portanto, se calhar tem que se bater às portas certas, tentar encontrar uma tutela que colabore nestas ligações, porque isto é fundamental. Era só isto. Sem dúvida. Concordo. Mas isto é uma missão da sua parte. Né? O que nós estamos a tentar é mesmo isso. Não é fácil, mas estamos a tentar esta solução. A DGT, sim, foi uma das primeiras, e neste hub de serviço já tem um rol de serviços que, no fundo, se nós quisermos ser simplistas, está no site da DGT, mas nós estamos a tentar agregar aqui, de acordo com o que fizemos um inquérito junto das entidades do MAI, do GeoMai, desculpem, tentámos perceber quais as reais necessidades e estamos a tentar nesse hub primeiro já dar resposta a essas necessidades. Mas sim, concordo plenamente com o Coronel que é essencial, por exemplo, no caso da educação, se calhar sabemos onde é que estão as escolas todas. E temos isso numa camada georreferenciada que é simplesmente utilizada no âmbito, por exemplo, da Polícia Segura. Isto são exemplos. Não é fácil, o Estado não é fácil trabalhar, somos todos do Estado, acho que estamos aqui maioritariamente somos todos do Estado. Não é fácil trabalhar, mas sim, eu acho que o futuro é este, é protocolos e interoperabilidade entre os ministérios com informação e partilha de informação, que nós temos que pode servir aos outros também. Por exemplo, estamos a desenvolver uma coisa com a GNR agora, que é uma camada que vai ser disponível, que é com os postos da GNR e, portanto, com a sua georreferenciação e pode ser utilizada por qualquer entidade. A PSP também havemos de fazer isso, mas é sempre essencial aquilo que o Coronel disse, os dados têm de ser fidedignos. E quem é que é mais fidedigno para nos dar os dados da PSP ou da GNR, que não a PSP e a GNR? E, portanto, eu posso dar o exemplo deste, só que é ter uma estrutura de 600 locais, manter isto atualizado, é muito complexo em termos centrais. Portanto, tem que se delegar em camadas até chegar ao nível de destacamento ou de comando territorial e manter estes dados atualizados. E depois mantemos um serviço aberto que vai para o MAI e que, por sua vez, pode alimentar o Google, pode alimentar o Waze, pode alimentar uma série de plataformas do Estado e está sempre como origem na fonte. Isto parece que é nada, mas isto só manter... Isto é uma aplicação que é criada pela GNR, é uma aplicação que é criada no MAI, é uma interoperabilidade que tem que existir e depois virada para fora. Mas é assim que eu acho, nós achamos que tem que se fazer. Sem dúvida. E acho que é trabalho colaborativo, é assim. Obrigado. Mais questões? Alguma questão? Faz favor. Desculpe, tinha aqui uma questão, rápida. Nesse universo GeoMai, o Gabinete do Secretário-Geral de Segurança Interna está incluído? Não. Eu aqui pergunto
pergunta ao meu chefe, mas acho que não. Não está. Não está, mas pode estar. Bom, eu acho que tem que... É assim, nós temos abertura para várias entidades. Nós, neste momento, já temos vários protocolos feitos. O Pedro não pode me corrigir se falhar aqui algum. Temos com o IPMA, temos, portanto, protocolos com fontes de informação. Depois, a este nível de utilizadores da informação, há muita informação que o GeoMai tem que nós consideramos que são dados abertos e essa informação está automaticamente disponível a qualquer entidade externa. Dados abertos, o que é que se entende por dados abertos? São dados que não têm qualquer característica operacional que possa comprometer a informação de origem. Portanto, o SSI, uma vez que até é alimentado também pela RNSI, portanto a RNSI fornece suporte ao SSI, é evidente se o SSI demonstrar essa ou apresentar essa necessidade, com certeza que nós também teremos todo o gosto em o integrar e de lhe fornecer essa informação, independentemente do SSI nos fornecer informação ou não. Não é uma obrigação das entidades serem também produtoras de informação. Temos algumas entidades que são, umas até são só produtoras e outras acabam por ser também só consumidoras. Portanto, no fundo, esta informação está disponível por várias camadas. As camadas, as próprias entidades internamente têm as suas próprias camadas que elas consideram que são camadas com informação mais sensível, que sobrepõem às camadas, às ditas camadas gerais e camadas de acesso livre. Portanto, essas camadas são dos proprietários, não são partilháveis. As outras camadas, que serão os dados abertos, as entidades disponibilizam-nos e o SSI, dentro das suas competências e dentro das suas capacidades de poder interagir aqui com o sistema, com certeza que terá aqui as nossas portas abertas. Eu não sou do SSI. Eu fiz esta pergunta porque, enfim, se me permitem a sugestão, acho que os senhores deveriam procurar o SSI na perspectiva do gabinete, na perspectiva de saber o que é que eles já têm. Porque, na verdade, eles têm um sistema de informação que está altamente desenvolvido, e, nomeadamente, em cooperação com a ESRI. Portanto, é isso que me surpreende, mas a mim surpreende como cidadão. Okay. Não é só como cidadão. E a gente faz parte do... já está a trabalhar com o Exército, com a questão do Instituto Geoespacial. Sim, mas no caso do SSI, estou a falar de georreferenciação, de dispositivos policiais, de ocorrências, enfim, toda uma série de coisas. Não se permite... Se me permite discordar, o SSI não tem essa informação, pelo menos neste momento, não tem essa informação disponível, pelo menos georreferenciada. Isto é a nível dos dados estatísticos. Eles têm os dados estatísticos. Sim, mas não têm neste suporte georreferenciado. Porque eles fazem o RASI, portanto, eles têm os dados que, no fundo, são a base de trabalho do RASI. Isto não é RASI, peço desculpa. Isto que eu estou a falar não é RASI. Isto é outra coisa. Certo. Sobre isso, o RASI que o doutor está a dizer, é precisamente assim, de facto. Agora, eu estou a falar de uma outra coisa, não é? Que julgo, se percebi a apresentação do doutor, poderia ser um ótimo contributo, porque estamos a falar de algo que, do ponto de vista do desenvolvimento, está francamente... leva, de facto, um avanço grande em termos temporais. Não é? É só isto. Mas eu não sou do SSI. Não, mas todas as propostas são bem-vindas, portanto, como estava a dizer aqui... Mas só para desmistificar, a ESRI é como Microsoft. E qualquer organismo do Estado tem Microsoft. A ESRI é um produto. É um produto desenvolvido, elaborado e que todos nós consumimos. Muitos organismos do Estado consomem. Não é todos, mas a esmagadora maioria usa produtos ESRI. Agora, o que interessa é os dados que estão lá. Ora, o SSI não tem acesso à informação que a GNR vai produzindo internamente. É um exemplo. E nós colocamos estes dados visíveis do GeoMai da GNR. Alguém está a alimentar o SSI. As forças comunicam... Não sou eu. As forças comunicam os dados do RASI para a DGPJ, a entidade competente, e por sua vez a RASI comunica os dados ao SSI. Portanto, os dados no dashboard que é visível para o SSI, feito pelo Dr. Eduardo Franco, são dados da criminalidade, estatística oficial do SSI, e também tem alguma questão relacionada com ATMs, tem mesmo relação com os riscos, mas concretamente são dados do RASI. Não estou a falar dos dashboards do Dr. Eduardo Franco. Estou a falar de outra coisa que existe no SSI, que está para lá das
atualização de dados, gostava que nós, o doutor, para efeitos de base. Ok, temos que analisar isso com Sim, mais sim, cuidado, claro que e sim. vamos procurar saber. E no próximo evento, se calhar temos é que terminar este evento devido à hora. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão que queiram colocar a algum dos palestrantes que falaram antes. Se não houver nenhuma questão, eu daria por encerrado e agradecer a todos os participantes mais uma vez. Muito obrigado a todos.